Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje estamos aqui discutindo por que o homem fala, a origem da língua e muitas outras coisas, inclusive curiosidades da língua. Eu já comecei a levantar um problema quando eu fiz aqueles sinais aqui, né? Porque para mim, linguagem de sinal não antecipa. Antes de eu passar a pergunta aqui para o nosso convidado, eu vou antes lembrar que estamos com Ruth Monserrat, lá de letras da UFRJ, mas essencialmente a mulher dos índios, no bom sentido de estudo, não vamos confundir, senão o Zé me cria um problema, né? O Carlos Alberto Faraco, de letras da Universidade Federal do Paraná, já aposentado, mas na ativa na discussão e nos problemas. Temos também o Andrew Neves, que é da University College London, que é também quase que já um brasileiro pelo jeito que fala, né? Daqui a pouco eu vou falar com ele e apresentar a Silene Rodrigues, da Letras da PUC-Rio. Eu queria instigar você que falou daquela origem genética, a gente, além dessa coisa da linguagem dos gestos, também tem aquela noção da caverna, desenho, quer dizer, simbologias, e diriam algumas mulheres a questão da química do olhar e tal, que já estabelece uma comunicação. Então, como é que isso tudo fica nesse início? Bom, é interessante, é impossível não reparar que você está usando as mãos enquanto você está falando, e principalmente a mão direita, né? E a mão direita, a gente sabe, é controlada pelo cérebro esquerdo, né? Nós temos dois hemisférios que são diferenciados. E não é talvez um acidente que a fala é controlada pelo hemisfério esquerdo, que controla também a mão direita. Ou seja, mesmo falando no celular, é impossível às vezes não controlar, não gesticular, de tal maneira que tem alguns cientistas que sugeriram que a primeira língua era uma língua de sinal. E por isso é impossível não usar as mãos. E que começou com gesto, com martelo, com ferramentas, e depois, iconicamente, isso evoluiu um sistema semiótica de sinais que virou uma língua. E depois, já usando o hemisfério esquerdo, desceu e virou, foi cooptado para controlar a língua, para usar as mãos ao mesmo tempo de que falar. Isso é uma teoria e é interessante que vê que espontaneamente tem, ainda hoje, línguas de sinais nascendo, quando tiver condições. Não, inclusive aqueles que estão impossibilitados, né, os surdos mudos, que usam já um gestual, embora alfabetizado, né, de alguma maneira. Bem, que mais existe teoria? Quantas... A gente está falou em 10 teorias, essa já temos 2 aspectos. Que mais tem? Isso. Eu sou muito cético a respeito dessa questão, né? Porque... Saudavelmente. Isso, assim como você tem resíduos materiais, né, das culturas antigas, né, e você pode mais ou menos pensar numa história ao longo do tempo da cultura humana, né? E agora, da linguagem, nós não temos nenhum fóssil, né, ou nenhum registro. É verdade. Nenhum rastro, né? A não ser os desenhos de caverna. Pois é, mas daí você tem a indicação, ou desenhos mesmo na cerâmica, ou desenhos outros que o homem faz, né, o que o ser humano fez ao longo da história, com os objetos que ele ia criando. Então, quer dizer, você tem essa presença do simbólico, dos signos, do semiótico, isso está registrado. Mas a linguagem verbal, ela não tem registro desse tipo, né? E, bom, uma das minhas paixões no estudo da linguagem verbal é justamente a história das línguas, né? E a linguística desenvolveu uma metodologia para ir indo para trás, certo? Tentando chegar o mais longe possível. O máximo que se chegou até hoje foi 8.000, 10.000 anos atrás, o que não é nada na história da humanidade, né? Veja, a humanidade começou a escrever há 5.000 anos. Nós temos registro do que poderia ter sido uma língua há 10.000 anos, mas a humanidade já fala há 100.000 anos, né? Uma das hipóteses que corre aí. Os artefatos cerâmicos e arte rupestre só vai até 30.000. 30.000, às vezes 50.000, no máximo.
50 mil. Bem, Silene, você está querendo também falar ou está só concordando? Não, eu acho interessante essa questão, porque realmente é uma situação complicada que nós temos, né? Porque a gente pode especular, e quando a gente vê, por exemplo, próprio Darwin especulou sobre o assunto, depois você tem mais recentemente, nos anos 80, né? O Gould também especulando sobre o assunto, mais em parceria com o Chomsky especulando sobre o assunto. São especulações. Agora, eu acho que é interessante também a gente vê que não é só a linguagem que sofre desse problema de reconstrução de evolução. O sistema de visão também é um pouco parecido, não é? Porque, divisão? Divisão. Porque, por exemplo, se a gente for para a gente recuperar o sistema de visão, como é que o sistema de visão dos vertebrados se desenvolveu, nós não temos um problema parecido, porque nós temos provavelmente questões da cavidade ocular, que vai nos dar uma pista de como é que esse processo foi. Tanto quanto a descida da laringe e tal, dá uma mobilidade oral, dá para a gente uma pista de como é que foi a evolução da linguagem, né? Outra maneira que nós podemos ver isso tudo é comparando um homem com outros seres, não é? É uma maneira da gente também falar sobre isso. O que é que nos diferencia em termos de comunicação, sistema de comunicação dos macacos, por exemplo, que são parentes muito próximos, né? Então, nessa comparação, o que a gente pode tirar em termos de evolução? Nós somos uma continuação deles ou não? Como é que fica? Por que o macaco não fala? Exato. Porque o macaco, mesmo quando há um processo intenso de treinamento, né? Por exemplo, eles pegaram o Kenzie, nos Estados Unidos, treinaram absurdamente o macaco. Ele é capaz de reconhecer palavras, símbolos, sim, ele é capaz de reconhecer símbolos. Língua de sinais. Língua de sinais, exato. E talvez que nem o cachorro, né? Que entende, pelo menos, qual é a ordem. O rico, né? o cachorro rico da Alemanha, que é um cachorro muito inteligente, a gente dá para ele, diz para ele, põe os brinquedos num quarto e diz, vai lá e me busca o palhacinho vermelho de cabelo roxo. Ele vai lá e reconhece, quer dizer, ele está entendendo um comando. Mas a linguagem humana ele não consegue se expressar e juntar. A Ruth estava querendo falar aqui. Vamos lá, Ruth, a palavra é sua. Eu queria mais uma teoria, então, falar sobre a do Leck. Leck se diz ou Lick? Lick. Vão ter um inglês, né, falante? Do século passado, foi um dos mais conhecidos paleontólogos. Isso. Eu acho que era inglês, né? Ele propõe, tem um livro famoso, O Gesto e a Palavra, Técnica e Linguagem, em que essa questão do desenvolvimento da linguagem, ela está não apenas em paralelo, ou uma depende da outra, ligada ao gesto. E o gesto, até chegar na evolução ao gesto e à palavra, houve uma série de libertações. Ele fala em libertação. Libertação, primeiro, dos animais que, os tetra... Como é que se diz? Os que... Quando, naquela primeira... Do anfíbio, do peixe que se levanta, ele já tem uma outra visão sobre as quatro patas. Ele já pode ter uma visão maior, rotacionar. Quando o mamífero, ele adquire uma nova possibilidade de libertação, porque tem também essa da rotação, mas continua sendo o equilíbrio, a coluna vertebral é que equilibra a cabeça. E somente quando começa o bípede, começa a funcionar, é que há uma libertação maior, porque liberta as patas dianteiras para outros gestos, para a técnica. Para a comunicação. Para a comunicação, mas não para a comunicação. Não? Quer dizer, isso é o que possibilita também. Essa libertação da mão possibilitaria a técnica. E isso vai paralelo. Para você poder fazer um machado, um bivalve, que tem 2 movimentos a partir de uma lasca, isso implica, segundo ele, que também teria 2 movimentos de linguagem, uma proposição e E uma realização, no caso. Como é que a gente chama? Estou afastada da linguística para saber. Um sujeito e um predicado. Digamos, o corte de sujeito e predicado. Um sujeito e um predicado. Então, ele considera que é ligado essencialmente à libertação do cérebro. Eu já começo a entender claramente por que deram uma pausa no assunto, porque até hoje, com as novas técnicas, ainda há controvérsias e discussões.
Evidentemente, eu nem falei mais uma, já que eu citei Susana Herculano, que é a famosa do cozimento, né? No momento que o homem começa a comer comida cozida, o cérebro se desenvolve, e aí vai ver que também pode ter alguma coisa a ver com isso. Bem, mas vamos tentar ver outros aspectos da língua, porque senão a gente vai ficar aqui sem conseguir chegar a lugar nenhum. É importante que a gente fale, então vamos tratar de comunicar o que existe. Fará, eu falei ali em 6.000 línguas, o número é exato? Não, o número não é exato. A humanidade não, é próximo, que eu digo. O problema é que existe o que é o conceito de língua é um problema, né? A linguística não sabe o que é uma língua, né? Normalmente o conceito de língua é um conceito político, um conceito cultural, um conceito social e não linguístico. Então, quando você quer menosprezar o outro, diz ele fala dialetos, né? É muito comum isso, se dizer que as populações que não são parecidas com as nossas falam dialeto. Nós falamos língua, eles falam dialeto. Então, a contabilidade... Meio espanhol com catalão, essas coisas do gênero também? Não, aí não. Há uma política clara. Aí pode entrar numa guerra sanguinária, certo? Se você for falar uma coisa dessa, né? Porque o catalão é reconhecido de lado a lado por todos como uma língua bem estabelecida, com literatura, etc. E o castelhano é outra coisa também, como língua. Já o galego... E chamar o português de galego é menosprezar, de certa maneira. Embora ele seja o galego, né? Então, veja como são as coisas. O português é o galego do sul. Mas se você disser que o português é galego, as pessoas, não, mas como? Porque o galego, pela sua história, acabou perdendo o prestígio que ele teve na Idade Média, né? Então, esse cálculo, 5.000 línguas, ele é realmente aproximado, porque nós não sabemos bem como contabilizar a questão das línguas. Agora, o mais interessante é que acredita-se que a humanidade falou muito mais línguas do que fala hoje. As famosas línguas que vão desaparecendo. As línguas vão desaparecendo. Talvez por uma predominância de domínio do outro. Quer dizer, também, até porque também. Algumas populações dominaram outras populações, né? Isso é aconteceu. O caso que vai ter até dos nossos índios, né? Mas, bem, eu vou fazer um intervalo. Já voltamos para a nossa discussão. Um instantinho só.